Só um segundo, excelência. Vai começar. Uhum. Tô só testando, você vai começar. Vai. Aqui. Aqui. Tem que pedir, fala pra ela já te informar as matérias que ela tinha informado aquela vez. Quais são as matérias que você falou Já das informa as pesquisas? matérias. Foi você ou Já foi a informa as doutora? matérias Foi ela. que você tinha separado. Mas eu não tive Nossa, essa mão na Tá no Google. Ela tem acesso ao Google ali, ela pesquisou no Google. Ótimo. Pra ela, pra poder abrir. Pode deixar que eu acho. Tá. Doutor, pode iniciar? Pode, já dei lá. Tá ok. Não tem. Vai lá, já vou iniciar, que já soltou a palavra. Excelentíssimo senhor doutor juiz presidente, doutor Aloysio Pereira, cumprimento Vossa Excelência que tem conduzido os julgamentos dessa segunda vara do Tribunal do Júri. Vossa Excelência que conduz os processos para que possa chegar até o dia de hoje, para que os jurados possam ter acesso a todo e irrestritas provas, sempre conduzindo o processo com maestria. É bem verdade que sempre há uma divergência sobre entendimento, tanto de magistrado, quanto do advogado, quanto de promotor, mas o fato é que essa trindade que faz com que a justiça aconteça. Recebo o cumprimento desses jovens advogados que atuam nessa banca de defesa. Cumprimento o doutor Bolivar, doutor membro do Ministério Público, que hoje representa com maestria o Ministério Público. Saiba que nós temos grande respeito por Vossa Excelência e sempre digo que uma das formas a qual nós demonstramos o respeito ao Ministério Público é justamente permanecendo em silêncio quando Vossa Excelência fala, até mesmo para não atrapalhar para os jurados, porque entendemos que o seu posicionamento é de extrema relevância para que os jurados possam tomar a decisão. É bem verdade que nós temos posicionamentos bem divergentes, a maioria das vezes, apesar que hoje nós temos um ponto que nós convergimos, que é na questão da ausência de motivo torpe. E até isso demonstra a competência, a qualidade do promotor. Recebo nossos cumprimentos e é com grande satisfação que adoramos sempre quando estamos em tribunal do júri e a presença de Vossa Excelência também. Cumprimento aos serventuários e cumprimento na pessoa do Dr. Ricardo, que está sempre aqui nos agraciando, não somente o Dr. Ricardo, mas como todos que acompanham o Ministério Público, que acompanham os serventuários, que acompanham o magistrado, os assessores, que fazem com que essa engrenagem aconteça, né? Eu sempre digo, há muitas das vezes é dado um certo protagonismo para o promotor, para o advogado, para o juiz, mas sabemos que sem Vossas Excelências isso daqui não acontece, porque nós chegamos aqui já com tudo pronto, com as luzes, com os computadores, com o ar-condicionado, tudo já disponível para nós chegarmos e apresentarmos os nossos trabalhos. A segurança pública, Quevedo, sempre estando aqui no Tribunal do Júri, já há algum tempo estava sem e eu também não estava fazendo júri, mas a maioria das vezes que nós estamos no júri aqui, Vossa Excelência está aqui, assim como também a Polícia Militar, fazendo a segurança, tanto na sociedade quanto aqui nesse Tribunal do Júri, para que todo o trabalho possa ocorrer na maior perfeita normalidade. Cumprimento os colegas advogados que aqui se fazem presentes, acadêmicos, familiares, minha mãe, sempre que pode estar aqui acompanhando o meu trabalho, sinto muito orgulho por tudo que a senhora e pela educação que a senhora me deu. Cumprimento a banca de defesa, a doutora Kelly, a doutora Daniele, a acadêmica Maria Fernanda, que se dedicou todo esse tempo de estudos, dedicamos esse tempo de estudo nessa última semana, conhecendo cada detalhe do processo, cada linha, cada palavra que foi dito e aquilo que também não foi dito. É uma honra poder dividir essa tribuna com Vossas Excelências. Cumprimento Jocássia. Jocássia, te cumprimento. Hoje nós estamos aqui para dar voz à sua palavra. A sua voz que não foi ouvida na delegacia, a sua voz que não foi ouvida em juízo, a sua voz que muitas vezes foi embargada. Cumprimentamos, Jocássia, e saiba que
não temos como te prometer resultado nenhum. Nós viemos aqui para te prometer trabalho, dedicação e até mesmo de forma exaustiva, para apresentar para os jurados a sua voz que ficou calada durante tanto tempo. Receba os cumprimentos dessa banca de defesa, composto pela doutora Keile, pela doutora Daniele e pela acadêmica Maria Fernanda. Cumprimento por último, mas não menos importante, aliás, aqui os mais importantes desse processo, que são vossas excelências, juradas e jurado. Penso que aqui está o trabalho mais difícil, que é julgar. Porque às vezes nós ficamos com uma certa dúvida, com uma certa pulga atrás da orelha, será que eu absolvi a pessoa correta? Será que eu condenei a pessoa correta? O fato é que eu venho, faço minhas exposições de motivos, o Ministério Público vem, faz suas exposições de motivos, mas o encargo de julgar, de fato, está com vossas excelências. Hoje, vossas excelências deixa de ser a Elaine, o João, a Michele, a Adriane, a Laudes, a Jadir, a Júlia, para serem os juízes do fato. E quando falamos sobre serem os juízes do fato, é que vossas excelências não está, paradoxalmente falando, vossas excelências não está aqui para julgar Jocássia. Quem é Jocássia? Se Jocássia usa entorpecente ou se ela não usa, se ela bebe ou se ela não bebe. Não é isso que está para ser julgado. É para julgar os fatos. Porque senão nós teremos o direito penal do inimigo. O direito penal do autor. Eu julgo o autor, eu julgo a pessoa. E não os fatos. Nós estamos aqui para julgar se naquele dia ela cometeu um homicídio ou se aquele dia ela se autodefendeu. E toda vez que nós viemos ao júri, acabamos elencando umas regras do júri. Já de diversos júris que fizemos, eu, doutor Renato, que por muito tempo esteve aqui presente, de fato ladeando comigo, fazendo sustentação em tribunal do júri, muitas vezes levamos as 3 regras do júri. Por quê? Porque quando entramos na faculdade de Direito, bem sabemos que, e sei que hoje aqui temos advogados na tribuna, é que nós estudamos por 5 anos Código Penal, Processo Penal, Constituição Federal, leis esparsas, doutrina, jurisprudências, e durante 5 anos de faculdade, pós-graduação. Só que aqui não está o operador de direito, apesar de se fazer presente, na condição de alguns advogados que constam. Aqui está a sociedade, a população julgando. Mas julga, quando faz o julgamento, a julgar conforme os ditames da justiça. E onde vamos buscar a justiça? Na legislação. E aí nós vamos ver que lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, ele vai dizer que o juiz deve julgar conforme as provas produzidas no contraditório judicial. Então, aqueles elementos que são colhidos lá na fase de investigação, lá na fase de inquérito, ela serve para orientar o Ministério Público para fazer uma denúncia, ou até mesmo arquivar. E após essa denúncia, com aqueles elementos que foram colhidos na fase de inquérito, deve levar para o contraditório judicial, que é quando tem de fato juiz, promotor, defensor público ou um advogado particular. Para saber se aqueles elementos que foram colhidos ali na fase de investigativa, se eles se sustentam para gerar uma condenação. A segunda regra é o artigo 156 do Código de Processo Penal, que ele diz: a prova incumbirá a quem alega. Para que nós podemos entender, quem faz a primeira alegação num processo é o Ministério Público.
Ele faz uma alegação, neste caso, de um homicídio. E um homicídio, quando nós vamos estudar a teoria do crime, ela vai dizer que um crime é um fato típico, ilícito e culpável. Se tira uma dessas condições, deixa de ser crime. Ou, pelo menos, deixa de se aplicar uma pena. Então, quando eu faço uma denúncia de um crime, de um homicídio, e aqui o fato típico está descrito em lei. O que é um fato típico? É um fato descrito em lei. Na lei está escrito, artigo 121, matar alguém. Pronto, matou alguém é um homicídio. Não. Aí nós precisamos verificar se esse caso é um ilícito e se ele é culpável. No caso do ilícito, nós temos o artigo 23 do Código Penal, que ele vai dizer sobre as espécies de situações que tira a ilicitude do fato. O artigo 23 do Código Penal, ele vai falar sobre estado de necessidade, tira a ilicitude do fato. Então, alguém matou alguém, mas foi em estado de necessidade, então aquilo não é crime. Matou alguém, mas matou em legítima defesa, então aquilo não é crime, porque ele pede a ilicitude do fato. Matou alguém, mas matou no estrito cumprimento do dever legal, então não é crime. Mas ele traz um parágrafo único. O excesso é punível. O excesso doloso ou culposo, ele é punível. Mas só que o excesso doloso é aquele que você faz proposital. É aquele que você começa em legítima defesa. Mas, bom, propositalmente, como eu sei que eu agi em legítima defesa, eu vou me aproveitar disso para matar meu inimigo. Isso seria um excesso doloso. Mas até mesmo antes de entrar na tese, especificamente, legítima defesa, excesso, se houve, se não houve, se absolve ou se condena, nós precisamos compreender o que aconteceu no dia dos fatos. Eu vou fazer um panorama um tanto rápido e depois voltamos fazendo esse mesmo panorama com os depoimentos que foram colhidos. João Pedro não simplesmente fala que ela matou por conta de uma cobrança. Ele fala, nós estávamos bebendo na casa dela. Nós vamos mostrar depois uma disposição. É mais ou menos assim. Na frente tem um bar. Logo atrás desse bar, colado com o bar, é a casa dele. Da casa dele para cá tem um pequeno corredor. E como se fosse uma edícula no fundo, de 2 peças, mais o banheiro, é o que era alugado para Jocássia. Então não, ela não morava com ele. Inquilino não mora junto. Se você aluga a sua casa, se você aluga uma peça, uma edícula, ela não mora junto. Ela não tem um relacionamento a qual quis se aplicar como se fosse um relacionamento amoroso. Essa aba inteira. É estranho. E nós vamos mostrar nesses depoimentos alguns absurdos. Quando alguém pega e fala assim, eu fui estuprada. Mas então, você é usuária de droga? 70%. Me perdoe a expressão, mas simplesmente cagaram Alguma coisa. para o que ela estava falando. É mais importante saber se ela é usuária de droga ou se de fato ela foi estuprada. João Pedro, em seus depoimentos, ele fala, estávamos na casa de Jocássia, bebendo. Aí ele foi lá, ele é entrão, ele é aparecido, foi lá e dar nojo e cobrar ela. Mas nós sabemos que ela não estava devendo ninguém. Então nós
Nós saímos dali e fomos para a casa de Roseno. Nós saímos, porque ele estava perturbando. E fomos para a casa de Roseno. Aí ele pega e diz o seguinte. Aí, Anderson Manuel quebra as coisas dela, na casa dela. Você lembra no depoimento que ela pegou e falou assim? É um sentimento de tristeza. No próprio depoimento que o promotor passou dela na delegacia. Ele tacou minhas coisas no chão. O sentimento de pesar, porque a geladeira e o fogão era uma das poucas coisas que ela tinha, eram do pouco patrimônio que ela tinha. E me diz quem que vai ouvir e falar assim, ó, estão quebrando tudo lá na tua casa. E não vai lá ver. Ah não, mas só que eu vou preferir dizer que ela foi atrás, ela que foi causar, ela que é assassina, ela que é a bandida. É mais fácil falar assim. Não. Ela foi na casa dela, afinal de contas estavam destruindo as coisas dela. Foi alugado a casa para ela. Ela tinha direito sobre aquele local. Dinâmica dos fatos através dos próprios depoimentos. Nesse sentido, o que nós queremos trazer hoje é que seja permitido Esse daqui é o teu, né? Esse daqui é o teu. que consigam reviver os seus que você fatos, consigam se transportar nos seus fatos. Qual seja o dia 8 de setembro de 2024, mais ou menos entre as 4 e as 5 da manhã. Então, quando nós escutamos aqui que foi desenhado o histórico do estupro, foi desenhado, foi elaborado o histórico do estupro, o que nós queremos que vocês entendam é que o que acontece? Essa violência, ela foi silenciada desde o primeiro momento. Então, quando a Jocássia é ouvida em sede de delegacia, desacompanhada de advogado e da Defensoria Pública, ela não tinha um acompanhamento nem do advogado e nem da Defensoria Pública. Era ela e o delegado. Então, não tinha nenhuma orientação jurídica. Ali, naquele primeiro momento, quando ela é presa e ouvida 24 horas após o fato, sem nenhuma orientação jurídica, ela já traz a questão do abuso e ela é ignorada. E aí o que a gente precisa se atentar? Que quantas de nós mulheres já fomos silenciadas? Quantas de nós já passamos por situações idênticas, piores, e fomos silenciadas igualmente a Jocássia? Porque a palavra da mulher não tem validade, porque ela estava bêbada, porque ela estava usando droga. Foi questionado para Jocássia em audiência. Mas o que você estava fazendo? 4 horas da manhã. Por quê? Porque a culpa é dela. Então, se ela sofreu uma tentativa de abuso sexual, a culpa é dela. E ela está hoje sentada no banco dos réus porque ela é uma sobrevivente. Porque ela reagiu a uma tentativa de abuso. Quantas de nós aqui não reagimos, né? Da nossa maneira? Ou nos calaram? Quantas vezes? Quantas mulheres aqui presentes? Eu falo com propriedade. Eu tenho 32 anos. Quantas vezes nós passamos por situações de abuso e nós somos caladas? Nós estamos sozinhas. Porque aqui, o Poder Judiciário não protegeu a dignidade sexual, né? Em nenhum momento. Então, eu vou pedir para a doutora Maria Fernanda colocar para nós o depoimento do Babiton, aos minutos 1:55 a 2:07, por gentileza. E aqui também. Ali
ali, bem no cantinho. Isso. Chamou ela levantou e a gente chamou ela, você sabe que quem está aqui? Ela falou, sei. E aí ela falou, não, eu fui eu mesmo. Aí a gente perguntou para ela até na hora, o que foi que aconteceu? Ela falou, ele tentou abusar de mim. Veja... Foi a defesa que desenhou essa história? Ou isso foi dito pelo próprio policial que esteve lá e fez a prisão da Jocasta? Foi a defesa que desenhou, elaborou essa história? A defesa nem lá estava. Nem lá estava. Então, este é o policial que acompanhou a prisão da Jocasta. Então, desde o primeiro dia, é trazido a situação do abuso. Na sequência, doutora Maria, por gentileza, depoimento do Diomar dos Santos, investigador de polícia, aos minutos 2:09 a 2:35. Nome da testemunha? Nós a conduzimos até a autoridade policial. A Jocasta deu motivação para ter matado o Anderson? Na hora ela falou, parece que ele tentou mexer com ela, mas não ficou nada aprofundado nesse sentido. Porque no momento ali, nós perguntamos, acho que ele tentou abusar de mim, uma coisa assim que ela falou, mas não ficou nada evidente não, tá? Postou naquela conversa. Duas falas, exatamente no mesmo sentido, 24 horas após o fato, que vem da autoridade policial. Essa fala não vem da defesa. É engraçado que esses depoimentos normalmente passam por homens, normalmente a investigação é feita por homens, e o descrédito que é dado à palavra da mulher chega a ser absurdo. Porque há até um desdenho na forma qual é falado sobre a situação. Ela falou sobre um abuso lá, mas alguém pelo menos tentou investigar? Eles pelo menos deram crédito à palavra dela? E isso porque foram quem efetuaram a prisão. Então, no momento que é efetuada a prisão dela, perguntam para ela o que ela fez, e já no momento ela informa sobre esse abuso. Só que não é levado em consideração. Posteriormente, tem o depoimento de João Pedro na delegacia, que o próprio delegado, antes de ouvir Jocássia, depoimento de João Pedro em delegacia foi antes de ouvir Jocássia, ele já pergunta sobre algo relacionado ao abuso. Se o delegado não tinha ouvido Jocássia ainda, por que já era aventado essa informação do abuso? E aí, o que nós precisamos refletir? Será que a vítima, Anderson, era tão vítima assim, como a acusação traz? Ou a Jocássia também é uma vítima, ela é uma sobrevivente? Só ela deveria ser acusada? Somente? Então, quando a gente para ler a denúncia, que os Vossas Excelências têm acesso, em nenhum momento da denúncia é trazida a questão do abuso. Como o Dr. Willer mencionou, nem sequer foi investigado. Nem sequer foi investigado. Então, o policial traz, o investigador de polícia traz, 24 horas após o fato, sem que ela tenha sido ouvida ainda, o abuso. O abuso não é investigado, ele não é trazido na denúncia, ele não é debatido no processo, e todas as vezes que ela menciona, o questionamento seguinte é: mas você é usuária de drogas? Você tem algum vício entorpecente? Então, o que a gente entende aqui? A mulher que usa droga, que usa bebida, ela merece ser abusada? Ela procurou o abuso dela? O que você estava fazendo
fora de casa 4 horas da manhã. Foi questionado isso para Jocasta em audiência. Mas estava fazendo o quê 4 horas da manhã fora de casa? Só que ela estava no corredor que era referente à casa onde ela alugava de Anderson. E aí quando se fala das coisas dela que foram jogadas, essas coisas dela não estavam dentro da casa de Anderson, elas estavam no corredor. Porque as coisas dela nem sequer cabiam dentro desse quartinho. Então essa geladeira, esse fogão, essas coisas dela que foram jogadas e estragadas, estavam no corredor que dá a entrada para o quartinho que a Jocasta alugava. E que foi proposto para ela o pagamento com o seu próprio corpo de uma dívida que nem sequer existia. Porque várias vezes isso é debatido. Houve essa inadimplência? Não. Você devia? Não. Sem acompanhamento jurídico, sem o acompanhamento do advogado, todas as vezes ela responde. Havia a dívida? Não. Você devia esse valor? Não. Aí vem acompanhado das testemunhas. Havia dívida? Não. Não havia dívida. Só que aí é mais fácil ignorar uma violência doméstica porque ela estava fora de casa 4 horas da manhã do que investigar, do que levar em consideração, constar na denúncia. Nem sequer consta. Então seguimos, doutora Maria, com o vídeo do João Pedro em juízo aos minutos 9:03 a 9:51, por gentileza. Tá baixinho. Você estaria devendo para ele? Não. Ou ele falou isso diretamente na praça? Não, tipo assim, ele cogitava isso, que ela estava devendo, mas eu sei que ela não estava devendo nenhum dinheiro para ele. Se ele chegou a provocar ela a falar algo com ela a respeito disso naquela noite? Sim, citou. Como ele falava com ela? Assim, forte, né? Tipo assim, querendo intimidar ela, né? Com isso, com essa livre. Isso, tom de voz, ele era muito agressivo, né? Ela ficava muito nervosa, né? Como Jocasta reagia a essas investidas dele? Estamos aqui entre mulheres. Somos maioria hoje. Somos a grande maioria de mulheres. Quando nós sofremos qualquer tipo de abuso, normalmente existem as mulheres que se calam, mas normalmente a gente reage. Poxa, Willer, olha o jeito que você falou comigo. Olha como você comentou a minha foto. Olha como você falou comigo. E aí o que acontece? A mulher é louca. Ela é louca. A forma como ela reagiu não precisava. Não precisava. Então a própria testemunha diz que ele era agressivo com ela. Mesmo o vídeo, Maria Fernanda, minutos 11:14 a 11:40, por gentileza. Acho que já eram umas 4 meses. Antes desse fato, a Jocasta já tinha sido agressiva com o Anderson? Não, nenhum momento. Ela já tinha ameaçado ele de alguma forma? Não, nenhum momento. E, assim, todas as vezes que eu fui lá e ele sempre foi agressivo, ela sempre tentou apaziguar a conversa com ele, para ele ser menos agressivo, entendeu? Então, a todo momento, a Jocasta se mostra uma pessoa tranquila, que está em uma situação de constantes investidas sexuais por parte do proprietário da casa que ela mora, não havendo uma dívida,
mas que é proposto a ela que ela fizesse esse pagamento inexistente com o próprio corpo, ela reage. Tudo bem? E aí ela senta hoje no banco dos réus porque ela reagiu. Ela não aceitou. Mas é sempre bom lembrar do que João Pedro fala. Como ele era intimidador e agressivo. O senhor bonzinho que tentou pintar ele aqui. Intimidador e agressivo. Ela que foi lá com a faca. Coloca o vídeo da câmera, por gentileza. Silêncio. Não, eles têm que visualizar. Licença, silêncio. Vou apagar a luz aqui rapidinho. Fica criando condição de vítima. Solta um pouquinho mais. Mas isso aí é visível no rosto dela, doutor. Não vai ser o lenço que vai modificar. Aqui Que não tem condições de ser julgado. é um vídeo muito ruim. Infelizmente a imagem não ajuda. Ia trazer proteção pra não ficar passando a mão e chocou no cano. Não é verdade. Ele tá com essa faca naquele momento. É igual a vítima vem aqui e começa a chorar. Volta um vídeo anterior. O vídeo anterior. Vamos supor, pode ser verdade, pode ser vítima e ele pode ser teatro. Ele tem que parar a sessão. Não, mas isso... Para um pouquinho, rapidinho. Copiosamente, não quando tá contido que não der. Era só pra ser... No laudo, vai falar sobre uma briga porque tinha as coisas destroçadas, quebradas aqui no corredor. Solta o vídeo. Eu posso até autorizar, mas se ficar muito evidente, aí É ele mesmo vai pedir da empresa, quebrando as coisas resolver essa situação. ali no corredor. Confusão. Agora, observe isso daqui, ó. É, mas se ela se manter chorando... Uma geladeira e um fogão. Eu não vejo nenhum prejuízo pra sessão, porque ela não tá nem atrapalhando. Posso soltar o vídeo? Os jurados precisam... Mas imagina todo mundo. Observe esse horário, 5h22. Pode ser uma situação real. Senhorzinho extremamente passivo. Coloca outro vídeo, por favor, doutora. Vai tirar o direito da pessoa sentir emoção. Tem testemunha aqui, nem a gente chora. 5h31. O senhor sabe, o senhor tem experiência. Autorizo, mas se a gente... Ele jogou minhas coisas no chão. Vai ter que, olha, uma situação dessa. Das poucas coisas que ela tinha. Igual uma vez quando eu era Mas ele era um cara passivo. Ela que é a violenta. criança pra ficar chorando aqui no plenário. Solta outro vídeo. Diferente. Agora ela viu chorando da forma contida como ela tá, não vejo nenhum. Antecipo pode, Não, o próximo. O terceiro. Volta no começo do áudio. mas aí fica cuidando disso, tá? Vocês conseguem entender o que ele fala? Ela diz, ela já matou. (5h51). Ele a ameaça. Ele estava com essa faca. Ele estava com essa faca. As ameaças na beira do portão. Destrói as coisas dela. Provavelmente quando ela entra, que agora a televisão... agora as coisas já estão em pé de volta. Porque, obviamente, a pessoa que vê suas coisas derrubadas, a primeira coisa que ela pensa é tentar organizar novamente. Só que ela que é a violenta, tá? A faca era dela. Não é conforme ela falou que estava na pia da casa dele. Que estava a faca, segundos antes, na mão dele. A qual estava apontando, ameaçando. Porque ele é um senhor simpático e educado. O problema desse processo é que há muitas falhas nele. Tinha câmera lá e tem esses vídeos, infelizmente, picado no processo. Tem esses vídeos picado no processo, porque esse daqui não foi corte nosso, não. Eu gostaria de mostrar o vídeo completo. Mas só que não foram capazes da perícia ir lá e recolher o material para fazer uma perícia. Mas o que nós temos é esse daqui. O que nós temos é esses vídeos aqui, picado, a qual ele está com uma faca, apontando, e o que tudo indica, eu não posso afirmar, mas o que tudo indica, porque aparentemente o cabo ali também é claro, seria essa. Ele destrói as coisas dela. E por que João Pedro não vai poder falar com precisão que foi ele que ele tentou abusar dela? Porque na hora dos fatos,
Na hora que aconteceu a morte, ele não estava. Na hora que aconteceu, lembra que eles tinham saído dali porque ele já estava causando confusão e foram para a casa do Rosendo? Eles estavam lá na casa do Rosendo. Ele fala. Aí vieram falar que ele estava quebrando as coisas dela. E ela foi lá observar. E aí nós vamos compelir com um depoimento que é perguntado pelo delegado. Ah, você viu ele destruindo suas coisas? Vi. E o que você fez? Nada. Ele não ia parar, ele estava lá quebrando. E quando que você foi? Quando ele veio para cima de mim. Quando ele veio com a questão do abuso sexual. Mas não, a palavra dela é mentirosa. Quando esse questionamento é feito para o homem, a resposta é óbvia. Mas quando esse questionamento é feito para uma mulher, então quando ele fala, mas você viu ele quebrando suas coisas e você não fez nada? Você deixou ele quebrar suas coisas? E aí eu pergunto para vossas excelências, mulheres, vocês entrariam na frente de um homem que está quebrando suas coisas? Você entraria na frente dele? Ela esperou apaziguar a situação. Momento em que ela entra para dentro de casa e ela é surpreendida pelas costas. Isso é trazido em depoimento. Então, quando a gente entra ali na questão da legítima defesa, previsto no artigo 25 do Código Penal, o que traz a letra da lei? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A agressão era iminente ou ela era atual? Estava ali, acontecendo no momento. Reflitam vossas excelências. Era iminente ou estava ali acontecendo no momento? Quando um homem me pega pelas costas e eu não sei o que vai acontecer. É iminente ou é atual? E aí quando eu falo dos meios necessários, o que a Jocasta tinha à mão ali ao momento? Ela visualizou a faca, estava em cima da pia e alcançou a faca para se defender. E aí a gente vai lá pro moderadamente. O que é moderadamente? O que é considerado moderadamente? Quantas facadas são necessárias para uma mulher sobreviver? Quando eu falo de violência sexual. Quantas? 2, 3, 10, 30. Então, enquanto eu estou em risco, eu estou me defendendo. Enquanto eu percebo que eu estou em risco, eu estou me defendendo. Porque o que a Jocássia passou? Ela passou o pior pesadelo que uma mulher pode passar. O pior gatilho da vida de uma mulher é a violência sexual. Nós somos educadas desde sempre, desde crianças. Olha, não solte teu copo em qualquer lugar, tem que dar teu copo. Porque pode vir alguém colocar alguma coisa no teu copo. Qual é a consequência de alguém colocar alguma coisa no teu copo? A violência sexual. Olha, não aceita carona de desconhecido. Nós que somos mulheres aqui presentes, a gente entra no Uber e a gente faz o quê? Manda localização para amiga, para alguém, avisa, compartilha, olha, me cuida, olha onde eu tô. Então, nesse sentido, eu queria confidenciar a vocês que há muito pouco tempo eu fui vítima de violência. De uma quase violência sexual anunciada. A pessoa que salvou a minha vida está sentada aqui no plenário. Ela está sentada no plenário assistindo essa sustentação. E se não fosse a doutora Stephanie, eu entraria para a estatística. Porque, de acordo com a notícia que nós trazemos aqui, 78 mil mulheres foram estupradas no ano passado.
No ano em que Jocássia se defendeu, 78 mil mulheres foram estupradas. Dá um cálculo de 214 mulheres por dia. Qual é a diferença entre mim e a Jocássia? Jocássia estava sozinha. Eu não estava. Eu tinha a doutora Stephanie comigo. Graças a Deus que eu tinha a doutora Stephanie comigo. Eu sou grata, doutora. Só que nesse dia a Jocássia estava sozinha e nem com o poder público ela pode contar. Nem. Doutor, mas eu ouvi o representante do Ministério Público dizendo que foi 8 golpes de faca. Salvo engano, está até equivocado, eu acho que foram 9. Acho que foram 9. Então ela não agiu moderadamente. Então ela está naquele excesso doloso que o senhor falou? Não. Na legítima defesa existe algumas circunstâncias que nós vamos trabalhar o excesso. O excesso doloso é quando a pessoa age intencionalmente, tendo em vista que sabe que iniciou uma questão em legítima defesa, mas intencionalmente resolve matar a pessoa. Esse é punível como um homicídio comum. Aí temos o excesso exculpante e temos também o excesso culposo. No excesso exculpante, ainda que nós identificamos um excesso, nós trazemos de volta a absolvição da pessoa por inexigibilidade de conduta diversa. Então seria uma legítima defesa conjuntamente com uma inexigibilidade de conduta diversa. Não poderia exigir dela uma conduta diferente. Eu vou pedir, doutora, no excesso culposo, no excesso exculpante, por gentileza, nós aqui pegamos um entendimento que está na internet, é do site do TJDF, de Distrito Federal, que vai falar sobre o excesso exculpante, a qual ele fala: trata-se de uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Lembra que eu falo lá na teoria do crime? Fato típico, ilícito e culpável. A legítima defesa por si, ela tira a ilicitude. A culpabilidade, ela se tira a pena, a aplicação da pena. Tá? Então, novamente trazemos a absolvição. Trata-se de uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Essa modalidade é decorrente de medo, surpresa ou perturbação de ânimo, fundamentados na inexigibilidade de conduta diversa, ilustrando: o agente, ao se defender de um ataque inesperadamente violento, apavora-se e dispara seu revólver mais vezes do que seria necessário para repelir o ataque, matando o agressor. Pode constituir-se uma hipótese de flagrante imprudência, embora justificada pela situação especial por que passava. E eu trago até... Esses tempos eu estava conversando. Doutora Aline Raumanowski trabalha lá no escritório conosco, mas é outro escritório, mesmo prédio, mas outro escritório. Ela é sócia da doutora Étila Guedes. Eu conversando com a doutora Étila Guedes, ela pegou e falou assim: Willer, esses tempos me aconteceu uma situação que eu tenho muito medo de cobra. Hoje em dia se fala muito da cultura do estupro. A mulher tem muito medo do estupro. E ela fala assim: e aí apareceu uma cobra e eu me desesperei. E eu peguei o cabo de vassoura e eu: mata, 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 mata. E chegou o meu filho e falou assim: mãe, você já matou. E ela continuou: mata, 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 mata. E veja que tinha alguém falando para ela: você já matou. Cheguei ela: mata, 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 mata. Pô, eu entrei em tanto desespero que eu não conseguia parar minhas reações. Vocês conseguem imaginar uma mulher numa situação de estupro? Você acha que ela vai conseguir parar a reação de continuar desferindo? O corpo está morto, estendido, ela poderia ter desferido mais 40, 50 golpes. É diferente. É diferente. E aí,
eu vou punir ela? E aí eu vou condenar ela? Eu acho que neste processo, o caminho mais justo a se seguir é a absolvição dela. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Mas eu estou trazendo para Vossa Excelência as exposições de motivos. Ao meu ver, ela estava em legítima defesa e ainda que se fale em excesso, nós estamos dentro do excesso exculpante, a qual se mantém a absolvição. Então, no terceiro quesito, porque perguntado materialidade, é sim, a defesa concorda que é sim. Perguntado a autoria, foi ela, inclusive ela fala que foi ela. Ela nunca negou isso, por sinal. 88. Mas no terceiro quesito, o jurado absolve o réu, deve ser aplicada a absolvição. E por respeito ao princípio da eventualidade, que fala que eu tenho que suscitar todas as teses que for necessário, porque eu acho que nós poderíamos parar por aqui, absolver. Eu acho que nós não devemos passar do terceiro quesito. Mas o princípio da eventualidade, que é um princípio do processo civil, ele vai falar que eu tenho que suscitar todas as minhas teses no momento oportuno, porque senão preclui e eu não posso nem, em um eventual recurso, tratar sobre essa temática. Mas o excesso culposo? Pega para o excesso culposo, doutor. Está ali em cima já, né? O excesso culposo é o exagero decorrente da falta de dever de cuidado. O objetivo ao repelir a agressão trata-se de um erro de cálculo, empregado maior violência do que era necessário para garantir a defesa do presente. Se presente o excesso, o agente responde pelo resultado típico provado a título de culpa. No Código Penal, no artigo 121, salvo engano, parágrafo 3º, salvo engano, ele vai falar do homicídio culposo. Então, o homicídio culposo, ele é punível? Ele é punível. Então, se a pessoa age em legítima defesa, entretanto, entende-se ter empregado maior violência do que era necessário para garantir a defesa, responde pelo fato típico a título de culpa. Responde pelo homicídio culposo. Então, é reconhecida uma legítima defesa com excesso culposo. Eu estou sustentando isso porque, como eu disse, o princípio da eventualidade, ele me fala que eu tenho que tratar tudo isso agora, enquanto está se debatendo. Eu volto e repito, ao meu ver, o caso dela é de, se houver excesso, é excesso exculpante. Ela deve ser absolvida. Deve-se acabar com essa violência, e eu vou, doutor, eu vou pedir para que você coloque o depoimento de João Pedro na fase de delegacia. Iniciando a gravação. 5h29 até 5h55. Tá. Se o Will ele falar alguma coisa, tipo assim, você não tem dinheiro, então não paga pro corpo, alguma coisa assim, se eu ouvir falar. Não, mas eu já ouvi falar que ela, dormindo, aí quando ela estava dormindo, quando ela acordou, ele estava pelado do lado dela. Ah, é? Mas isso aí não foi agora, foi antes. Antes, em outros dias atrás. E diz ela que me contou, E acho que aconteceu, ela que contou isso. Entendeu? Tá. Aí o. Quando ocorreu o fato, ela correu para um lado e ele correu para o outro, tá? Logo após os fatos, eles não tiveram mais contatos. Ele foi ouvido primeiro na delegacia. E ele já relata sobre situações que tinham ocorrido com ela, dessa pobre vítima, Anderson Manuel, que já tinha se deitado pelado na cama dela. Ela relatou sobre isso hoje também. Ela relata das vezes que ele ficava espiando ela pelo banheiro, informações que já tinha. Agora, olha que interessante essa fala dele aos 12 minutos e 33.
Não, eles falaram que ela era folgada. Ela falava, não sei o quê. Eu falava, mano, mas você não pode falar mais pelo boa cartão dele. Como mais fosse tudo que tem entendeu? Até ela. Chegou a falar isso, não. Até ela. Você vê esse sentimento de posse? Tudo que tem naquela casa é meu, até ela é minha. Não, mas essa tentativa de estupro não aconteceu. É a invenção dela para poder escapar do homicídio que ela cometeu, desse crime bárbaro e violento que ela cometeu. A culpa é dela, como sempre, né? A culpa é sempre da mulher. É incrível como que isso acontece sempre. Eu vou pedir o depoimento do interrogatório dela em juízo. Nome da senhora? Jucácio da Cruz Xavier. Cadê? Coloca o depoimento dela 12h47. Tentando fazer alguma coisa de forma sexual, é verdade? A senhora pode mencionar como que aconteceu isso das outras vezes? Ou só foi no dia que ele tentou acusar da senhora? É que o banheiro dele, ele usava um banheiro que nem eu disse, só tinha um banheiro. Então ele usava o banheiro no fundo que era onde eu morava. Aí ele sempre saía de toalha, sempre ficava com umas ideias que não era fora meio estranho. Mas eu não levava muito papo, porque eu morava lá. Entendi. Agora pega esse mesmo depoimento e coloca o 5h28. Então você sabe entorpecente. Não, volta. Volta uns 30 segundos antes. Eu consegui escapar um pouco tempo, porque eu estava com muita falta de ar. E ele estava quase conseguindo me abaixar na roupa. Ele me estrupar. E aí? Aí foi. Mas vamos lá então. Então você é viciado em entorpecente, é isso? Pode parar. Essa é o tipo de... Como que eu posso dizer? É tão absurdo que chega a faltar palavras. A pessoa relata, ainda que fosse mentira. Vamos supor que é mentira? Mas você vai descartar assim já logo de cara? Não vai dar nenhuma credibilidade, não vai tentar extrair informação. A primeira coisa que você vai perguntar é: mas você é viciado em droga? E ser viciado em droga justifica ela ser estuprada? Estar 4h22 da manhã justifica ela ser estuprada? Estar com short curto justifica ela ser estuprada? Mas o problema é que todas as vezes que ela foi ouvida, e todas as vezes por homens, é o descrédito, é a descredibilidade na palavra dela. E aí quando a gente requer que seja feito que seja julgado conforme o protocolo de gênero, instituída pelo CNJ em 2023, é novo. É normal que não tenham conhecimento. Aí fala que é só da vítima. Mas nesse processo, quem é a vítima de fato? Então, quando eu requeri que fosse observado o protocolo de gênero, foi porque, ao nosso ver, a vítima de verdade neste processo é Jocássia.
não é Anderson Manuel. Ela relata abusos e ninguém se importa, ninguém liga, ninguém verifica, ninguém se aprofunda. O que nós vemos é sempre descredibilizando a palavra dela. Mas é só a palavra dela. João Pedro ter falado que, como testemunha, ter falado que já tinha episódios anteriores sobre aquilo, é só a palavra dela. Quando a gente trata da legítima defesa, foi colocado aqui para Vossas Excelências de que foram diversos golpes de faca, inclusive muitos na região das costas. Maria, vem cá, por gentileza. A questão é que nem toda facada nas costas é pelas costas. Uma coisa é eu atacá-la assim, sem ela ver. Existem facadas nas costas dependendo do ângulo que eu estou com a pessoa. Vai atingir a região das costas, mas não significa que foi dado de forma traiçoeira. Vamos lá. Essa gravata que ela relatou, a gravata ela geralmente é dada por uma pessoa mais alta. Tive até que pedir para a Maria tirar o salto, senão eu não consigo ficar com mínima diferença acima dela. A Jocássia é menor do que eu. A gravata ela é uma chave de contenção, submissão. Eu quero controlar a vítima. Quando ela sinaliza que ela foi agarrada, ela fala que pegou a faca. A faca estava em cima da pia. E aí começa o golpe. O primeiro, provavelmente no pescoço, que é o que ela fala. Coloca, só inverte a folha, por favor, doutora, lá na folha 215, esquema das lesões, por gentileza. O golpe no pescoço, mais 2 na região do peito. A vítima ela não fica inerte, ela vai tentar se defender. Pega na lateral esquerda do rosto, e aí quando ele começa a cair, ela continua a golpear. E ele cai do lado esquerdo, que é a posição que ele foi encontrado. Obrigada, Maria. Então, olha lá. A F9, F7, F8, eu estou controlada na gravata. Um pouquinho para baixo tem a foto do rosto dele, que tem um corte, uma incisão aqui, não chega a ser uma perfuração, mas é uma incisão, quando provavelmente ele se abaixa, e aí continuam os golpes nas costas, que daí foi demonstrado para Vossa Excelência, que não necessariamente a vítima, naquele momento, para repelir o risco à sua integridade sexual, ela iria contar a quantidade de facadas. A facada acontece muito rápido. Foram as 9 facadas. Não é algo pensado milimetricamente, com uma periodização entre os golpes. Então, nós entendemos, sim, que a dinâmica, o local ali das lesões aponta para essa circunstância de legítima defesa. E aí foi questionado aqui a respeito de que a vítima, o falecido, era um senhor. Jocássia, pelo que eu, dia a dia, academia, eu imagino que ela tem entre 50, no máximo 54 quilos. Ele é 1,63 m, a avaliação do exame necroscópico fala que ele tinha uma compleição mediana, ou seja, ele não era raquítico, uma compleição mediana. Eu pratico arte marcial, Vossa Excelência. Todos os dias, dentro de regras, eu pratico lutas com homens. Eu peso 62 quilos. Que seja um jovem, um adolescente, não precisa nem ser um homem adulto, de mesmo peso meu, tem muito mais força. Neste caso, o laudo ele não apontou o peso, mas pela compleição física, 1,63 m, ele teria entre provavelmente 70, 75 quilos. Homem, mais pesado, mais alto, mais forte.
o que ela tinha no momento, o meio necessário, não tinha algo, não, eu tenho um spray de pimenta, eu vou usar força progressiva, eu vou primeiro tentar fazer com que ele cesse, aí eu progrido, se não der certo, aí eu vou. O que tinha era a faca, que momentos antes estava na mão dele no vídeo. A questão de, mas ela não teria sofrido esse estrangulamento, não ficou marca no exame de corpo dela, ficou só a questão da queimadura. Quando não se usa pano para estrangular, dificilmente ficam marcas. Porque senão eu estaria roxa toda semana, porque toda semana nós treinamos estrangulamentos no treino de jiu-jitsu sem kimono. O estrangulamento, ele causa uma obstrução na passagem de ar e assim que ele cessa, não fica. O estrangulamento, o enforcamento é outra circunstância. Aí eu tenho resultado morte e vai ficar uma marca. Mas um estrangulamento que no caso que ela conseguiu desvencilhar, feito com o antebraço, o ângulo do cotovelo, não ia deixar marcas. Mas agora prosseguindo, como já dito pelo meu colega, Dr. Willer, a respeito da necessidade da gente demonstrar todas as teses possíveis. Por quê? Porque senão estaria sendo irresponsável da nossa parte e antiético em não possibilitar todos os meios de defesa. E aqui, se vossas excelências não entenderem pela legítima defesa ou pelo excesso culposo na legítima defesa, nós temos cumprido todos os requisitos do privilégio, que tem um nome que, embora seja uma nomenclatura não muito benquista, porque não existe privilégio em matar uma pessoa, mas é uma circunstância que fala, você vai ser punido pelo homicídio, mas como tem certos requisitos na circunstância do crime, você vai ter um caso de diminuição de pena, que é a privilegiadora. O que é o artigo 121, parágrafo 1º, que trata da privilegiadora? Ele fala, o agente comete o crime impelido por motivo de relevante ou valor social moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima incide neste privilégio. E aqui nós entendemos que a lei fala valor social ou moral, é alternativo. Nós entendemos que está presente um dos requisitos do privilégio, que é o valor moral, que é inerente a ela, em resguardar a sua dignidade sexual. Ela utilizar de formas para repelir aquilo que ela estava sofrendo. Então, nós temos o privilégio cumprido neste requisito. E, para além, até mais do que o próprio artigo exige, ela também cumpre o requisito do privilégio, porque não há dúvidas que ela agiu sob domínio de violenta emoção. Violenta emoção, medo de acontecer o que ela já tinha medo, que já tinha sido passado anteriormente. Então, quando ela se vê naquele momento, não há dúvida que ela foi tomada pelo medo e acabou agindo da forma como agiu. E nesse requisito do domínio da violenta emoção, é exigido a injusta provocação da vítima. E qual que é a injusta provocação da vítima aqui? É justamente a exigência indevida de um aluguel que estava pago. E não satisfeito com o aluguel que estava pago, não havia parcela vencida, vai pagar com o corpo. Então, a defesa entende que não há dúvida que, se não for acolhido a tese absolutória de absolvição, tem que ser reconhecido o privilégio. Lembra da fala aqui que foi colocada, aqui do João Pedro? Que ele fala a respeito do Anderson, da vítima falecida? Ele cita que tudo que tinha dentro da casa era dele, inclusive ela. Não há dúvida que a vítima agiu de forma provocativa e injusta. O domínio da violenta emoção tem um trecho do João Pedro em juízo, não precisa replicar, mas só vou citar aqui, está no tempo, que ele fala que quando ele viu
a Jocasta, ela estaria transtornada, chorando, arrependida. Isso não é um comportamento de uma pessoa assassina que desejava, que elegeu um momento para que ele tivesse mais desavisado para ela conseguir esfaqueá-lo. Esse aqui é um comportamento de uma pessoa que está desesperada. Coloca para mim, Maria Fernanda, a oitiva da Jocasta em delegacia, 9 minutos e 10 segundos. Iniciando a gravação, agora. 9 até 9h10. Depois você atingiu ele. A premissa está no pescoço, duas marcas no pescoço, é isso? É? Volta 3, 4 segundos. Por gentileza. A premissa está no pescoço, duas marcas no pescoço, é isso? É? Eu não quero lembrar dessa cena, não. Isso aqui foi ela logo após, 24 horas após o crime, quando ela foi presa. Isso aqui não é um comportamento de uma pessoa que tinha a intenção de matar alguém se não fosse para poder preservar a própria integridade, dignidade sexual e a própria integridade, a vida. Então, não há dúvida de que o privilégio é uma situação a ser reconhecida. Coloca a fala da Jocasta em juízo, por gentileza, Maria, lá no trecho das 14 minutos e 40 segundos, por favor. Essa ação, a senhora sentiu que a vida da senhora estava em risco? Sim, porque eu, no momento, eu senti a parte dele, do negócio dele tocando assim na minha, entende? Então eu senti que alguma coisa ia acontecer, entendeu? Lembra do momento da gravata, da tentativa de mobilização, que ele fica atrás dela? Quando me enforcou, eu senti o negócio dele me tocar. E olha o estado que ela fica, que foi o estado que eu até pedi desculpas para ela aqui, mas eu tive que fazer a pergunta, porque Vossas Excelências precisam se colocar na cena do crime para entender todo o contexto, o estado de nervo que ela fica quando eu pergunto a respeito daquele momento. Teve uma notícia, até a UOL, Isto É, lançou, foi uma espécie de uma enquete no TikTok, perguntando para as mulheres se elas têm uma única escolha. Se elas prefeririam ficar sozinha numa floresta com um urso ou com um homem desconhecido. E a maioria fala que preferiam ficar com um urso. Aí eu fui pesquisar, curiosidade, um urso pardo, a gente não está falando de urso polar, que é o maior, que pesa da juventude até a fase adulta de 80 a 600 quilos. Então imagine a mulher escolher ter que às vezes lidar com um animal desse peso, dessa força, do que estar com um homem desconhecido. Tamanho é o trauma que a mulher tem de sofrer um abuso. E aí questionavam por que essas mulheres votavam escolhendo o urso, sabendo que o urso poderia facilmente matá-las. Elas falam, porque ele provavelmente não ia me estuprar. Ou porque ele não vai falar que a culpa é minha. Então, essa é a realidade que nós precisamos retratar para Vossas Excelências, para entender, para dar voz a Jocasta, que até agora foi ignorada. Então, passando dessa tese do privilégio, nós vamos para as qualificadoras. Qualificadoras é um dolo adicional, é uma maldade aditiva no crime de homicídio. E aqui foram colocadas duas, inclusive uma delas, o representante do Ministério Público, motivo torpe, ele até falou que não teria matado em razão da discussão dessa dívida, que essa questão do não pagamento da dívida de aluguel não se enquadraria no motivo torpe, mas cabe a nós, porque vai ser colocado para Vossas Excelências votarem
Então, nós precisamos demonstrar e reforçar, relembrar os pontos de que não subsiste essa motivação torpe, justamente porque não há que se falar em dívida. Não tinha dívida, não foi por causa da dívida. A motivação torpe é uma motivação nojenta, repugnante. E aqui não é o caso. A motivação não foi por causa disso, foi para ela poder resguardar a própria dignidade sexual dela. Em relação à segunda qualificadora, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Aqui fala que caberia essa qualificadora porque a Jocássia teria golpeado de inopino, de sopetão, sem aviso, de forma que pegasse de surpresa a vítima, atingindo em região fatal, e por essa razão colocaram essa qualificadora. Ocorre que foi demonstrado para Vossa Excelência, com o vídeo que está juntado aqui nos autos, que quem estava na posse dessa faca anteriormente não era ela. A faca não era dela. Não foi ela que escolheu esse momento. O recurso que dificultou a defesa da vítima, ele exige que a pessoa escolha um momento de menor vigilância, um momento de desatenção, que vai ser mais fácil de eu ter êxito na minha investida criminosa, na minha investida homicida. E o que a doutrina fala? Doutrina são os livros que debruçam sobre as questões que estão de forma muito objetiva na lei, então precisamos esmiuçar isso. E a doutrina são grandes professores, doutrinadores que vêm demonstrar como a gente faria a interpretação dessa qualificadora. E aqui, no livro do Dr. Carlos Alberto Garcetti, juiz da outra vara, da primeira vara do Tribunal do Júri, o que ele fala a respeito do recurso que dificultou a defesa da vítima, dessa qualificadora? Não é porque o sujeito ativo age repentinamente, de inopino, de sopetão, ou porque a vítima encontrava-se desatenta, que a qualificadora de surpresa automaticamente se caracteriza. E aí ele cita Guilherme de Souza Nutti, que é um grande doutrinador, acredito que grande parte de nós estudamos por ele, que é preciso agir com cautela para não generalizar na prática uma qualificadora que torna a pena mais grave. Nem todo ataque, aliás, todo ataque tem uma dose natural de surpresa, caso do contrário, seria um duelo. Sabe o duelo que a gente vê lá nas cenas dos filmes de faroeste, que combina, que tem tantos passos, vira? Aí sim seria um duelo. Não se costuma cientificar, avisar a vítima de que ela será agredida, de forma que não é o simples fato de iniciar um ataque súbito que faz nascer a qualificadora. É indispensável a prova de que o agente, que é a pessoa acusada, teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa avisada, enganando-a, impedindo-a de se defender, ao menos dificultando-lhe a reação. Conforme foi demonstrado para Vossas Excelências, não foi ela que estava aplicando aquele controle no pescoço. Ela reagiu, ela não escolheu o melhor momento para poder agir. Coloca para mim o trechinho da Jocássia em delegacia, por gentileza. 7 minutos e 9 a 7 minutos e 42. Iniciando a gravação, agora ok. E essa hora que ele quebrou, você viu ele quebrando? Você tinha saído de pé, você estudou ele quebrar? Como é que foi? Explica melhor isso. Ah, você viu ele quebrando essas coisas e deixou ele quebrar. Por que você deixou ele quebrar? Porque eu não estava lá, mas eu estava viu. Quem viu isso aí? As pessoas eu consigo dizer que as pessoas que moram na viu que não as coisas que ele estava fazendo. O pessoal que mora ali e que volta viu isso aí acontecer. Entendi. Porque eu não sabe o que ele estava fazendo. Pode deixar, Mari, pode deixar. E aí foi nesse momento que você pegou a faca e foi pra cima dele? Não. Que horas foi? Como foi? Depois eu primeiro veio para ele estar comigo para levar no Central. Ah, depois disso aí foi. Aí eu já veio. Pode, finalizar. Olha a expressão dela quando o delegado pergunta
se ela teria golpeado ele logo após ele ter quebrado as coisas dela. Olhar de pesar. Porque para ela, a geladeira, o fogão, era tudo que ela tinha. E o que você fez? Aí a gente volta para a questão lá da diferença da força do homem e da mulher. Deixei ele quebrar. Vou fazer o quê? Então, não há cabimento dessa qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. E essa alegação que vai ser colocada nos quesitos, que são as perguntas que Vossa Excelência vão responder com sim ou não, vai perguntar a respeito da torpeza. A acusada Jocássia da Cruz Xavier agiu por motivo torpe em razão de uma discussão? Não, estou falando da torpeza, do recurso. A acusada Jocássia usou o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que golpeou de inopino em região fatal, inclusive pelas costas, em relação às costas, para demonstrarmos para Vossa Excelência. Mas em relação ao fato de ter sido numa região fatal e por isso que seria qualificadora, quem age em legítima defesa quer agir em legítima defesa. Ele quer lesionar. Ou talvez até causar a própria morte, porque ele quer se defender, era um agir doloso. Então o fato de ter acertado uma região fatal, ou a região das costas, como foi demonstrado para Vossa Excelência, que não é pelas costas, atingiu as costas, não é por causa disso que vai incidir essa qualificadora. E aí, Vossa Excelência, eu faço um requerimento, é uma circunstância que não é colocado para os jurados, para Vossa Excelência votarem, mas sim uma circunstância voltada para o magistrado, presidente, caso não seja reconhecida a legítima defesa, para que seja colocada a atenuante do artigo 66 do Código Penal, que é uma atenuante genérica, justamente em razão do que ela sofreu, vivenciou antes de ter cometido a prática. E caso não acolhido o privilégio, que seja acolhida atenuante do artigo 65.3, a linha C, que trata da influência, violenta emoção, com ato injusto da vítima, que nós entendemos que, se não colocada como qualificadora, é cabível como atenuante. E aí, Vossa Excelências, encaminhando-se para o final, vai chegar as perguntas lá. E é com sim ou não, respostas de 3 letras, que nós iremos... Vossas Excelências irão decidir o destino da Jocássia. Em relação à materialidade de que houve uma vítima fatal, em relação a que tenha sido a Jocássia autora das facadas, isso não há divergência entre acusação e defesa. É óbvio que isso aconteceu. Mas no terceiro quesito, que é a pergunta: o jurado absolve a acusada Jocássia? Aqui a defesa pede que votem sim, uma vez que foi tratada a legítima defesa, foi tratada a legítima defesa com excesso exculpante, que aquele excesso, a quantidade de facadas, não entraria, não extrapolaria a legítima defesa, e até Vossas Excelências, com o poder, a soberania que tem para poder decidir, podem inclusive absolvê-la por clemência, que é uma circunstância de pena da vítima. Aqui no caso nós falamos vítima por causa do contexto de violência sexual, mas aqui da acusada. Então a defesa pede que no terceiro quesito votem sim. E caso Vossas Excelências não venham a acolher a tese da legítima defesa, vai prosseguir a votação para o quarto quesito. A acusada Jocássia excedeu culposamente, ou seja, de maneira, talvez, despercebida, não cuidadosa, ela teria excedido culposamente os limites da legítima defesa? A defesa pede que sim. E aqui cabe ao douto magistrado fazer a dosimetria da pena. Mas, caso Vossas Excelências continuem, não acolham esse pedido, vai seguindo a ordem e vai para o próximo quesito, que é o privilégio. Lembra a terminologia inadequada da privilegiadora, que o homicídio, não existe privilégio em se matar uma pessoa, mas é assim que a lei trata? Nós demonstramos que ela precisaria cumprir um requisito só, mas ela tem 2 requisitos. Então, vão ser colocadas 2
Duas questões de privilégio. A acusada Jocássia agiu impelida por relevante valor moral, pois desferiu os referidos golpes de faca na vítima para resguardar sua dignidade sexual? A defesa entende que sim. Que não havia dúvidas que ela agiu por relevante valor moral, pessoal, dela, da dignidade e integridade sexual dela. E também tem o outro requisito. A acusada Jocássia agiu sob domínio da violenta emoção, lembra do medo. Até o Dr. Willer fez uma demonstração aqui do pavor que a nossa colega tem de cobra, do medo de não saber quando parar, de você não conseguir controlar, contar quantas vezes você agiu. Aqui, a violenta emoção é, após ver tudo que ela tinha, o fogão e a geladeira, ver quebrado, e a injusta provocação da vítima que ameaçou exigir o pagamento de uma dívida de aluguel inexistente, exigindo com o próprio corpo mediante serviços sexuais, a defesa entende que sim, que não há dúvida que ela agiu sob domínio de violenta emoção e que houve injusta provocação da vítima ao exigir não só uma dívida inexistente, quanto uma forma violadora que ela pagasse mediante o próprio corpo. E aí, encaminhando para o final, as duas últimas questões. A acusada Jocássia, em relação às qualificadoras, teria agido por motivo torpe em razão de uma discussão sobre a não quitação de uma dívida de aluguel? A defesa, até o Ministério Público, o doutor até me corrija se eu estiver interpretando errado, mas até o doutor tinha mencionado que não seria o caso da qualificadora de torpeza, aqui no caso. Então, a defesa pede que votem não. E, por último, o recurso que dificultou a defesa, que seria pelos golpes de inopino, de surpresa, de supetão, em região fatal, inclusive pelas costas. Foi demonstrado que não se sustenta essa qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, nem teria sido de surpresa, escolhida por ela, muito menos pelas costas dele. Então, eu agradeço a paciência de Vossas Excelências em poder ouvir o que nós tínhamos a dizer e aguardamos a decisão que vai ser tomada por Vossas Excelências. Obrigada.